E aí, vamos estudar a lição? Super domingo em nome de Jesus. E olha, se você não estudou a lição da Escola Sabatina ontem, dá um pulinho lá no meu canal PR Dudu Batista e assista o conteúdo de ontem, porque nós estamos desenvolvendo um assunto a respeito do mistério do Evangelho, que é o que Paulo revelou na carta aos Efésios. Vale muito a pena, não deixe de estudar a lição de sábado também. Aproveita, se inscreve no canal e compartilha o conteúdo, deixa Deus te usar. Na lição de hoje, o apóstolo dos gentios aprisionado. Estamos vendo o apóstolo Paulo enfrentando uma prisão. A propósito, quando identificamos o capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, nós identificamos um termo muito especial utilizado pelo apóstolo. Olha o que ele declara acerca de si mesmo. Sou prisioneiro de Cristo Jesus. Olha que expressão forte. Prisioneiro de Cristo Jesus. Segunda coisa que ele declara, que ele também é apóstolo dos gentios. Coloca isso aí na sua mente no que diz respeito ao currículo de Paulo. Prisioneiro de Cristo Jesus e apóstolo dos gentios. Isso vai trazer um significado muito profundo quando bem compreendido. E é isso que desejamos através da lição de hoje. Para que você comece a ter uma noção significativa do que Paulo está tentando dizer, compreenda primeiro o contexto do que significava ser prisioneiro. Primeira coisa, Paulo está falando de uma prisão literal. De fato, ele estava aprisionado em Roma, meu querido, minha querida. Outra coisa que você precisa considerar, ele estava vivendo uma tremenda tribulação. Basta você observar o capítulo 3, no verso 13, que ele deixa isso evidente. Vivendo uma grande tribulação em meio à prisão. E olha, esta prisão era sinônimo de um verdadeiro calabouço. Pensa em algo desconfortável. E para que você tenha uma noção ainda mais abrangente, estamos falando de um lugar onde não haviam sanitários, de um lugar onde não havia refeições regulares. Paulo dependia, inclusive, da doação ou da boa vontade de algumas pessoas comparecerem à prisão para, de repente, ele ser alimentado. Sabe por quê? A prisão nada mais era do que um lugar de espera para execução. Todo indivíduo que era conduzido para a prisão estava ali de modo temporário, apenas aguardando a sua execução. Por que construir um lugar confortável? Por que se importar com a higiene? Por que se importar com a alimentação do prisioneiro? Paulo está literalmente comendo o pão que o diabo amassou. Situação super complicada, e agora ele utiliza todo este contexto trágico que ele muito bem define como tribulação, e ele diz que ele é um prisioneiro de Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está falando aqui? Está dando, na verdade, uma ressignificação ao termo. Ao invés de encarar a prisão como algo muito ruim, ele diz que o propósito pelo qual ali ele se encontra torna aquele lugar um lugar de honra, não de vergonha. O propósito define tudo. É mais ou menos como Jesus. O Senhor Jesus foi parar na prisão, obviamente sem merecer, sem ter cometido crime algum. Semelhante a Paulo, ele também foi preso, mas ele ressignificou a prisão não mais como um sentido de vergonha, mas como honra em função do propósito. Estava passando pela prisão porque o seu foco era salvar a humanidade. Você se lembra também da história de José, que ressignificou a prisão, foi parar na prisão sendo inocente, mas traduzindo por sua presença um ressignificado, aquilo que seria uma vergonha, tornando-se em seu currículo algo de honra, algo de motivo para a glória de Deus. Semelhantemente, o apóstolo Paulo, semelhantemente, o Senhor Jesus. Ressignificação de termos. Eu sou um servo, um escravo, um prisioneiro de Jesus. Sabe o que isso significa? Ressignificação de termos. O que outrora era uma vergonha passa a ser motivo de honra por causa do propósito, por causa do motivo. Ser cristão no dia de Paulo era sinônimo de vergonha, mas o foco era tão genuíno que acabou sendo sinônimo de honra, porque quando nós reconhecíamos o motivo que nos movia a ser cristão, então outros e outros mais aderiam à fé no Filho de Deus.
Ei, é hora de ressignificar a nossa vida com um motivo certo, fazer as coisas para a honra e glória do Pai Celestial. Se Paulo ficou feliz por ser prisioneiro de Cristo Jesus, eu também quero ser prisioneiro de Jesus. E você? Quero estar aprisionado a Ele por toda a eternidade, porque isso não é uma maldição, isso é a maior de todas as bênçãos. Ore comigo. Pai querido, muito obrigado porque somos servos, filhos, prisioneiros do Senhor. Contigo topamos ser qualquer coisa por toda a eternidade, em nome de Jesus.